Olá, que bom ver você no nosso canal. Hoje é sexta-feira é dia de entrevista e hoje eu converso com a doutora Cláudia Clover. A doutora Cláudia tem formação acadêmica com titulação em mestrado, é professora universitária na área de Direito Civil e ocupa a presidência do Departamento Cultural da OAB de Carapicuíba. Cláudia, obrigado por você ter aceito o convite, por vir conversar um pouquinho aqui com a gente. E eu quero começar te perguntando por que você escolheu fazer Direito? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar com você. E por que eu escolhi fazer o Direito? Na verdade, na minha adolescência eu fiz pedagógico na época, né? Para dar aula a criança. Eu sempre gostei de crianças e sempre gostei de dar aula. Depois eu fui, casei e comecei a fazer faculdade. Eu casei muito cedo. Então, depois de casada que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, porque amigos falaram, vamos fazer a faculdade, abriu aqui na universidade, próximo à nossa casa e vai ficar legal, mas quais cursos tem? Sim. E aí eu falei assim, não, o que me interessa nesses cursos é o Direito. Eu era novinha e comecei, se eu gostar, eu continuo, se eu não gostar, eu troco. Sim. Porque eu ia sair totalmente da área de dar aula. Antes você lecionava? Para crianças. Para crianças. E eu fiz aquele segundo grau de antigamente, que era pedagógico, né? E aí eu fui para Direito, mas sem saber, porque na minha família não tinha ninguém advogado. E aí fui me apaixonando pelo curso, e eu fazia faculdade no Rio de Janeiro. E no início, né, fui até mais da metade do Rio de Janeiro. Mas meu marido, o trabalho dele fez uma transferência para São Paulo e eu tive que transferir minha faculdade. Tinha vários amigos, você sabe como eu sou, quando a gente tem aquela amizade bonita, inclusive tem até hoje, tem um amigo que está na Flórida e a gente tem amizade até hoje. E ele era do Rio. Daí eu vim para São Paulo, foi assim aquele baque, porque continuei a faculdade, mas é diferente, né? Turma, enfim. Mas dali eu fiz amizade também e concluí a faculdade. Aí comecei a trabalhar. Eu falei assim, eu quero trabalhar no meu escritório, mesmo sabendo que é super difícil. Então, assim, já durante a graduação, o seu desejo era ser advogada. Você não tinha interesse em buscar outra área jurídica, por exemplo, prestar um concurso público ou trabalhar dentro de uma empresa, como no jurídico, você queria ter seu escritório de advocacia? Eu queria ter o meu escritório de advocacia. Não queria fazer concurso, não queria ficar decorando coisa para fazer concurso, estudando aqueles 3, 4 anos assim com decoreba, sabe? Eu queria advogar e defender os direitos das pessoas que mais precisavam na época. E eu sei que isso deu certo, mas como que foi até chegar até aqui? Foi difícil. Eu digo que advogar é para os fortes. Não é fácil e as pessoas acham que a advocacia é fácil, que você já chega ganhando, mas não é assim. Os processos demoram, os advogados escutam muito, as pessoas, olha, está comendo dinheiro, mas não tá vendo, não tem a sentença, não tem a decisão, mas eles não sabem o que é atrás dos bastidores, né? Quanto a gente sofre atrás dos direitos das pessoas. Então, teve ações aí de mais de 15, 16 anos que a gente vai e de repente explode, sabe? Aí você... Falando dessa questão do tempo de espera do Poder Judiciário, você acha que hoje, com toda a tecnologia à disposição, isso foi reduzido? Como que você vê o Judiciário de hoje? Olha, reduziu um pouquinho sim, mas eu continuo achando que a justiça não está sendo feita na hora correta. Às vezes a gente entra com uma ação, por exemplo, eu entrei com uma reintegração de posse e a reintegração de posse tem um menor. Mas eu, com toda a tristeza, eu falei para minha cliente essa semana que, infelizmente, o menor vai ficar maior, porque não vai sair antes da questão ser resolvida, antes dele antes dele atingir a maioridade.
porque realmente é muito demorado, tem procedimentos, e às vezes eu falo que a justiça nem é tão justiça, porque demora tanto a chegar, né, o resultado, mas a gente vai buscando, né, não pode parar. É aquilo, a gente ter foco e fé, e determinação. Então, as 3 palavras que você deixa aqui de conselho, que eu ia pedir no final, deixa uma dica, deixa um conselho para quem está nos assistindo. Foco, fé e determinação. Exatamente, senão não dá certo. E se você também for só na busca do dinheiro, esquece. Você tem que ir pelo amor. Gostar da profissão, se interessar, ter a inteligência não só racional, mas a inteligência emocional, que ali você é um psicólogo, ali você é um pai, é uma mãe, é um irmão, se ajuda. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de sacrifícios, inclusive a gente até ajuda cliente. Conta para mim uma história. Sua carreira jurídica como advogada, ela tem já mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Uma história que ficou na memória, um caso que desses 20 anos você guarda até hoje. Em 2004, mais ou menos, eu cheguei no escritório e estava um cliente me aguardando. E eu não conhecia o cliente e ele estava assim muito triste. E eu fui atender normalmente, eu não podia imaginar aquela situação. E quando eu fui conversar com ele, ele começou a contar a história, falando que queria entrar com uma ação de indenização, que ele tinha perdido o filho. Aí eu falei, mas quando o senhor perdeu o filho? Aí ele falou, ele enterrou ontem. Era recente. Recente. Aí aquilo já fiquei, né, como que ele estava ali e tal. E aí eu perguntei, quantos anos o seu filho tinha? Ele falou 1 aninho e meio. Me conta, porque a gente tem que saber todos os fatos, sem esconder nada, tudo o que aconteceu. Porque na mão dele eu vi que tinha um BO. Aí ele falou que o filho tinha morrido num balde de 20 litros na creche. Não vou falar o nome daqui, tá? Mas aquilo me deixou tão triste, que eu comecei a ação dele, né? Foi contra um município e inclusive saiu nos jornais, televisão, eu dei entrevista no jornal. E aí, quando fui chamada para audiência, né? E ele também, a esposa, aquilo estava demorando. Enfim, chegando no dia da audiência. Depois já de quanto tempo do óbito do neném? Mais de 3 anos. Não teve conciliação e era uma situação que ele voltava ao tempo e recordava tudo. O fato. Então era chorando. Tanto ele quanto a esposa, inclusive a juíza nessa época também ficou muito comovida. E aí teve todas as audiências que marcavam era aquela choradeira. Então isso aí me marcou bastante. Fiquei muito emocionada com essa causa. Tive uma causa também. Essa terminou, recebeu o precatório, deu certo? Não, essa terminou que eu acredito que Deus ajudou, porque Sim. O próprio município fez acordo. Olha, muito difícil isso, parabéns. Muito difícil, e aí fez acordo. É óbvio que o valor nunca vai pagar a vida Sim. da criança, mas os pais foram embora, eles não eram de São Paulo, eles não queriam mais ficar em São Paulo e voltaram para a terra deles. Eu acredito que ficou pagando esse acordo 10 anos, mais ou menos. Deve ter terminado agora há pouco tempo. E foi um caso que te trouxe uma compensação emocional? Sim, mas ficou marcado, né? Porque como uma criança vai para a creche, obviamente que não foi voluntário, né, dos professores, mas foi um fato que não podia ter acontecido. E a gente fica pensando nos nossos filhos, a mesma coisa a juíza na época também tinha filhos pequenos, então mexeu bastante. Em paralelo à advocacia, você exerce a docência na área de direito civil, né? E hoje ocupa a presidência cultural da OAB. O que te levou à docência?
Bom, e eu sempre tive aquele dom, né, de... Já com as criancinhas lá atrás. Com as criancinhas lá atrás, e bem lá atrás mesmo. Eu cheguei uma época, eu fui na escola do meu filho e tinha uma pessoa que era advogada também da comarca e falou: oi, doutora, tal, eu não sabia que seu filho estuda aqui e tal. Aí eu já tinha feito 2 especializações, né? Aí ela falou assim: nossa, eu tô terminando o mestrado, eu tô gostando muito. Aí eu falei assim: nossa, eu tinha uma vontade de dar aula. Por que você não faz mestrado? Eu falei: vou tentar. E ali foi, eu fiquei apaixonada pelo Tudo mestrado. chegou sem querer, né? Tudo os sem amigos querer. falaram: vamos fazer direito que a faculdade abriu. Você foi fazer direito e se apaixonou. Mestrado é legal. Sua amiga falou: vou fazer mestrado, e se apaixonou. Eu já tinha vontade da docência. Da docência, de dar aula. Eu acho que um profissional tem que se aprofundar, porque senão você assim, fulano vamos botar um psicólogo. Aquele psicólogo tem que se aprofundar, ele tem que escrever, ele tem que estudar, ele tem que se atualizar, e nada mais é que um professor, né? Então era aquilo que eu queria. E aí, quando falou da aproximação do curso, né, que tinha que ser mais próximo, aqui em São Paulo tudo em garrafa, eu fiquei assim, tem que ser próximo e ter fácil acesso, né? Porque eu também tinha filhos, né? Pequenos, inclusive eu me doava totalmente para o mestrado. E aí começou a ideia de doutorado. Meu filho mais novo falou: se você for fazer doutorado eu fujo de casa. Porque eu é o conflito de conciliar família e carreira. Se você inventar doutorado, eu fujo de casa. Os 2 não queriam mais que eu fizesse, pelo menos parasse um tempo, porque a gente estuda muito. Concluí o doutorado, o mestrado. E para concluir foi uma coisa, no final foi muito triste, porque eu estava no final do mestrado, meu pai morreu. E aí eu parei, não consegui terminar para entregar a dissertação, e prorroguei mais 6 meses até conseguir. Aí passou um período de luto, de dor, e você conseguiu concluir. Consegui concluir, mas foi difícil. E o que você pesquisou no mestrado? Foi muito bom. Muito bom, a mente abre, né? É outra coisa, quando você começa a estudar, você vê que a gente não sabe nada. Quem fala fulano sabe tudo, não sabe. Esquece que esse negócio de saber tudo é uma... Só para os prepotentes. Muito. Né? E quem fala que sabe tudo não sabe nada, porque todo dia a gente aprende muito. E aí eu concluí o mestrado. Eu concluí o mestrado, finalizei, entreguei a dissertação no dia, acho que foi dia 10 de 2012, não, 2010, dia 10 de 12 de 2010. E o que você dissertou? Eu falei sobre a livre iniciativa, sobre a economia e o direito fundamental da economia. Foi muito boa. Porque sua linha de pesquisa era em direitos humanos. Direitos humanos. Sempre voltado para o ser humano, né? E aí eu falei, terminei a dissertação, falei: agora eu vou descansar, porque para a gente defender uma tese, uma dissertação, qualquer trabalho científico não é fácil. E ali eu terminei no dia 10 de 12 de 2010, 10 anos atrás, né? E quando eu comecei a descansar, vai viajar, eu sempre vou para o Rio, que é a minha terra natal, que eu amo, minha família está toda lá, amo meus amigos aqui, mas eu sempre estou lá e cá. E aí eu fui para o Rio, nisso voltei do Rio com a minha irmã, e no dia estou levando a minha irmã, que ela foi para o Rio, fui levá-la no aeroporto, estava na estrada, eu estava na Tietê, quase chegando no aeroporto internacional de Guarulhos. Uma pessoa me ligou, uma amiga: Cláudia, você topa dar aula? Eu falei: é tudo que eu quero. Mas isso era em janeiro. Sim. Eu falei assim: gente, eu falei que ia descansar. Me dedicar. Primeiro que eu não me dediquei, eu viajei e ia ficar mais com os meus filhos, minha casa. Aí, não, mas a pessoa está precisando para ontem. Se você quer, a pessoa vai eu vou ligar, eu vou pedir para ela te ligar.
E aí ela me falou o nome da pessoa e eu fui dirigindo, falei, pode ligar, deixei minha irmã, no que eu volto essa pessoa me ligou. Aí eu falei assim, ele perguntou o meu nome, sobrenome, eu falei Cláudia Clover. Nossa, Cláudia Clover! Aí ele falou o nome dele, Sim. só que ele estudou comigo no mestrado, e nós éramos amigos e eu não sabia, e ele era o coordenador da faculdade. E ali eu fui ficando, isso foi no início de 2011, no final de 2011, dia 31 de janeiro, para ser mais exato. Quando chegou no dia 1º de fevereiro, eu já tinha que estar na faculdade para me apresentar. Dali eu fiquei até 2018, quando a faculdade fechou. E nós lecionamos juntos nessa faculdade, que é uma faculdade aqui em Carapicuíba, que é a FAUC, né? Foi onde eu conheci a doutora Cláudia. Nossa, foi minha colega ali na FAUC de docência. Muito bom trabalhar com você, olha... Né? E assim, é uma faculdade que deixa saudades, né? Muito. Eu dei aula em mais 2 faculdades nesse meio tempo, né? Eu não dava aula só na faculdade FAUC, mas a faculdade que ficou no meu coração foi a FAUC. Não tinha, nas outras faculdades, todos os alunos, a gente tem muito contato com os alunos, e eu também me emocionei muito uma vez que eu estava dando aula no curso de contabilidade. E aí foi o primeiro dia da aula daquela turma, né, que eu já estava dando aula nessa faculdade também. E um aluno começou eu estava dando aula de direito tributário. Sim. Porque as minhas especializações também eu fiz direito tributário. Por causa do direito empresarial eu que você faz. Eu fiz direito empresarial, então eu tive que fazer direito tributário. Então eu estava começando a dar a aula na classe, e a classe não era turma de direito, era turma de contabilidade, mas a gente tem sempre matéria correlata. E aí o rapaz começou, ele era um policial, ele falou assim, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vendo a professora dar aula, eu tô me vendo num curso de direito. E aí ele falou, eu falei, termina o curso e depois você faz direito. Um belo dia, na outra semana, voltei a dar aula, o rapaz falta. Depois eu fui de novo dar aula, mais um dia de falta. E eu falei assim, o que está acontecendo com o fulano? Aí ele desistiu do curso porque ele está encantado com direito. E quem levou esse encantamento foi a doutora. Que legal! E isso não foi a primeira vez. Então, nesses cursos que eu dei em ADM, contabilidade, eu fiquei super feliz por conta dessa situação. Tirou as pessoas da outra ciência, trouxe para o direito. Esse eu tirei. Os outros foram depois. Concluí o curso e foram depois. Mas esse, ele faltou primeira, segunda vez, e a gente começa a se preocupar com o aluno, que eu sou assim, parece que é tudo criança. Fulano não veio hoje, aquela turma de 60 alunos. E ele sentava bem na frente, né? Não, mas na outra aula não veio. Ele desistiu do curso, professor. Ele foi para fazer direito. Ele falou que ia jogar dinheiro fora, ficar sentado aqui. Que legal, que história gostosa. Deu um up, né, na gente. Mas aí, depois que terminou, eu saí dessa faculdade, porque como era em São Paulo, eu tinha que pegar Castelo, Tietê, enfim, muito trânsito. Eu escolhi um campus mais próximo. E esse campus que eu escolhi fechou. Então eu abriu as turmas no outro campus, e eu não fui chamada porque eu tinha colocado a minha preferência nesse campus mais próximo. Então não fui mais dar aula em 2017. Mas hoje você faz seu trabalho na OAB, que é no Departamento de Cultura. Exatamente, para continuar a parte de cultura. Porque não sei se volto a dar aula. Sim. Mas eu continuo buscando, que esse aí é meu objetivo, e levar conhecimento para todo mundo. E o que você está desenvolvendo no Departamento Cultural? Quais são as novidades que você tem? Hoje eu estou como coordenadora da ESA, da OAB Carapicuíba, e da Comissão de Assuntos Temáticos. Então, eu estou sempre levando assuntos relevantes no momento, né? E é isso aí. Vou começar agora. Nós falamos inclusive foi o doutor que fez um curso maravilhoso que vocês têm que assistir.
Esse curso que a doutora está comentando foi o último curso que eu gravei. Nós dois gravamos, né? O curso é nosso, na OAB de Carapicuíba. Só uma pontinha. Que é um curso de direito do afeto e os reflexos do direito de família. Se você quiser fazer esse curso, a OAB está comercializando no site dela, eu posso disponibilizar o link, eu vou ficar aqui já daqui a pouco o link do curso, e está com preço promocional. Eu sei que quando teve a abertura do carrinho, estava R$ 47,90, não foi? Acho que agora subiu um pouquinho porque acabou lá o prazo, mas acho que não é ainda R$100. Então, não, e só para adquirir o que você está passando, amigo, é muito bom, isso não é nada. Você compra 2 sanduíches no McDonald's e acaba de dinheiro. Eu tô falando que o importante, é lógico que todo mundo precisa de dinheiro, precisa viver, precisa ter seus gastos mensais, mas o gostoso é difundir conhecimento, não é? Nossa, não tem dúvida. Isso que eu falo para os meus filhos, para o meu marido, o que a gente adquire de conhecimento ninguém tira. Só o Alzheimer. Mas isso não, lá na frente. Nos livre, que Deus nos livre disso, né? Só lá na frente. E a gente está torcendo para não cair. Né, exatamente. nessa. Mas aí nós estamos agora programando um curso para síndico, porque eu acho que é uma profissão, eu considero uma profissão. Que deve... Sim, você tem os síndicos, né, profissionais. Exatamente. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade dentro dos condomínios. Tem que ter um direcionamento, ele tem que ter um conhecimento financeiro, ele tem que ter um conhecimento até psicológico para lidar com vários tipos de pessoas. Enfim, então a gente está fazendo esse curso e vai... Até junho, mais ou menos, já vai estar então, quando o curso estiver disponível, esse curso de síndico, a gente comunica aqui. Você me avisa para a gente deixar a informação, porque esse curso também é pela OAB Carapicuíba e lá do Departamento de Cultura e da ESA. Isso. Sim, então esses cursos são sempre para divulgar conhecimento com preços interessantes. Sempre com preços interessantes, que a gente sabe o sacrifício das pessoas hoje, né? Então, a gente está colocando o precinho lá embaixo para todo mundo conseguir fazer. É voltado para o advogado, né? Mas, de repente, quem sabe quem... Né? Porque o advogado, fazendo esse curso, ele já vai ter menos carga horária devido ao que a gente já estudou no curso de Direito, aquela parte de Direito de Vizinhança e tal. Então, aquilo vai ser bem reduzido. Então, uma pessoa que não tenha o curso de Direito, eu acho que não consegue... pegar, vamos dizer, o diploma, né? Mas esse é um curso voltado ao síndico, para aquele que tem interesse em se tornar um síndico profissional. Que tem interesse. Para um advogado que tem interesse em ser síndico, ou para quem é de outra área também? Pode fazer qualquer um. Sim. Tá? Agora, a característica, a carga horária, tudo vai ser reduzido por conta do advogado ter já aquela parte de direito de vizinhança que fala sobre o condomínio vertical, enfim. Então a gente já sabe, presume-se que a gente já sabe. Então a pessoa que entrar, que não for advogado, ele vai entender. Mas vai ter que correr atrás para mais informação. Mais informação, exatamente. Então é voltado para o advogado. Tá bem. E essa é só a última novidade do Departamento de Cultura? Não, tem outro curso que eu estou convidando, é surpresa a pessoa que eu estou convidando, sim, mas é sobre recursos no direito, nos tribunais. Recursos nos tribunais, interessante. Porque dá trabalho fazer recurso especial, fazer recurso extraordinário. E quase sempre o STF, o STJ não aceita, você sabe disso, né? Então a gente tem que ter certas manhas, né? Sim. Como se diz. E aí ele vai trazer as dicas pra gente. Muito bom. E tem também direito tributário, que a gente está tentando trazer um professor maravilhoso, falar aí o beabá, porque às vezes até uma pessoa da área de contabilidade precisa, né? O próprio advogado, às vezes você vai recolher alguma coisa, você não é da área, você não tem uma noção. Então, tudo a gente tenta fazer para levar pelo menos o conhecimento básico. Parabéns pelo seu trabalho, eu sei que o trabalho requer dedicação, eu sei que é um trabalho que não é remunerado, então poucas pessoas se comprometem a exercer, e alguns, quando se comprometem, levam às vezes
fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, mas sem muita dedicação, porque todo mundo precisa de tempo para ganhar dinheiro, para trabalhar, e você doa seu tempo para difundir cultura. Isso é muito bonito e eu te parabenizo muito. E o doutor também nem cobrou o curso, fez um curso maravilhoso e falou assim, não, eu vou dedicar para os advogados. Foi muito bonito da sua parte. A OAB de Carapicuíba realmente agradece. Eu também agradeço, gostei muito de ter feito esse curso com você. E daqui a pouco tem novos, assim, vou te mandar mais emendas. A gente está com vontade aí, o professor Parmato, de falar sobre alimentos. Esse aí é um assunto bem interessante, né? Que hoje está tudo muito diferente, mudado, a prisão domiciliar, né? Em tempos de Covid, né? Em tempos de Covid, então tem várias coisas interessantes. O direito muda muito, né? Então é bom sempre trazer algo enriquecedor para os advogados. Cláudia, eu vou te agradecer pelo convite, pelo nosso bate-papo. Se você quiser deixar uma última mensagem para quem está nos vendo, a palavra é sua. A palavra que eu tenho para vocês é para vocês não perderem o foco, a fé, a determinação. A fé porque a gente sem Deus, aquele lá de cima, a gente não é nada e a gente não consegue nada. Então toda pessoa que tem aquela determinação e tem aquela fé, sempre buscando o melhor, no futuro você vai ter sua recompensa. Beijão para todos e fiquem com Deus. Hoje nós ficamos por aqui. Sexta-feira, um novo convidado para mais um bate-papo. Se você gostou do tema, se você gostou da entrevista, compartilhe com alguém que também se interesse. Clique no nosso sininho para receber nossas notificações e nos acompanhe nas redes sociais.